Se você está procurando por aquela moedinha que não param de falar, você chegou no vídeo certo. Hoje a gente vai falar sobre a Unibot. É isso mesmo, família. Nesse vídeo vamos conhecer em conjunto sobre a plataforma Unibot e também sobre a criptomoeda aí que está fazendo tanto barulho no cenário cripto. Hoje a gente vai ver uns pontos positivos, também alguns negativos e depois vamos tirar aquela conclusão dos insalubres. Então, antes de mais nada, já vamos deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo insalubre. Galera, antes de mais nada, vamos entender primeiro o que são bots do Telegram. Basicamente, bots do Telegram são robozinhos, literalmente, que facilitam aí na própria usabilidade do Telegram em si e também para trazer novas funcionalidades no Telegram. Bot não é algo novo, não foi a Unibot que começou. A gente tem bots no Telegram para gerenciamentos de grupos, também temos bots no Telegram aí para feed de notícias, para índices de preço. Então bot, robôs para o Telegram para trazer ou para criar ferramentas, não é algo novo, já existe aí na própria plataforma Telegram há algum tempo. Então agora a gente está vendo algumas plataformas específicas criarem bots para o Telegram para resolver alguns problemas no mundo cripto, desde negociações, para aumentar a privacidade, para ajudar a buscar as suas geminhas. Hoje a gente vai conhecer a Unibot, que está vindo com a facilidade aí para a gente negociar criptomoedas através do Telegram. Então vamos visualizar aqui o site, galera. Hoje não teremos aquela apresentação que vocês tanto gostam, tá? A gente vai fazer aquela análise em cima da plataforma porque a gente não tem tantas informações do projeto assim. Então se a gente for visualizar parcerias, ainda não temos alguma relevante. Se a gente for visualizar a equipe, ainda a equipe é mantida em anônimo. Se a gente for visualizar o tokenomics, vocês vão ver aqui comigo. Mas bora lá, galera. Então, visualizando o site, inicialmente, a gente já se pergunta como que eu acesso o bot do Telegram. No site, a gente tem o Comece a Negociar, mas como vai estar em inglês, então eu coloco aqui Start Trade, já abrindo aqui, ele abre a aba do Telegram. Então, provavelmente, ele já vai abrir no Telegram e a gente já vai começar a usar a plataforma. Então, a gente não tem versão web. Então fiquem bem espertos, para quem quer utilizar a plataforma do Unibot na web, ou seja, no navegador, não tem a possibilidade. Para comprar o token Unibot, aqui ele já dá o Buy Unibot. Onde você compra? Na própria Uniswap. E lembrando, galera, estamos na rede Ethereum. Então o Unibot hoje funciona somente na rede Ethereum. Então beleza, entendido isso, agora a gente vai visualizar um pouco mais. Aqui as features é em cima das funções. Eu quero passar diretamente em cima da função aqui, que são as principais. Nele a gente consegue montar ordem limite, a gente tem o Mirror Sniper, que é como se fosse um copy trade aí on-chain. Então a gente tem a possibilidade de copiar trades ali de outras carteiras. A gente tem aqui o Fail Guard Sell, ou seja, seria como se fosse uma segurança de venda. Vocês vão entender um pouquinho mais mexendo na plataforma, mas são níveis de seguranças aí que a gente pode ter utilizando propriamente o bot do Telegram. A gente também tem transações privadas. Isso eu achei interessante e a gente vai visualizar um pouco mais. Aqui tem até os videozinhos aí, ó, o Mirror Sniper, por exemplo. Vamos ver se a gente consegue visualizar um vídeo interessante. Então a gente pode ver os traders do Pro e copiar. Então aqui tem a visualização aí do próprio Telegram Bot e a gente já vai mostrar para vocês tudo na prática. Aqui para baixo, outra parte que eu quero dar uma notoriedade, galera, é que muitas pessoas estão falando da Unibot. Tanto da plataforma, tanto do token. Token está se performando muito bem, a gente vai passar por ele, mas a plataforma está sendo bem utilizada e está fazendo bastante barulho, o que acaba sendo mais interessante ainda. Agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre o token primeiramente, porque o token aqui a gente tem algumas informações interessantes para estar acompanhando, tá? Então a gente com o token tem participação nos lucros, então recompensas são proporcionais à quantidade de tokens mantidos. Então beleza, dependendo aí do tamanho do nosso holding, por exemplo, aí é relativa a questão aí das recompensas. Titulares, ou seja, os detentores, recebem 40% das taxas de transações aí da plataforma. Então, beleza, 40% é bem interessante. E 1% do volume total da Unibot negociado também vai para os holders. Então, isso é bastante interessante. As recompensas, elas são calculadas em intervalos de 2 horas e clamáveis ali após 24 horas e vocês já vão ver como é que faz isso. Transferências de mais de 200 tokens entre intervalos de 2 horas resultará na perda aí da participação. Então, se você transacionar durante esses intervalos de 2 horas, pode ser que as suas recompensas ali por ser um detentor do token acabe aí indo pro ralo, né? Então deve ter também 50 tokens Unibot para ser elegível. Dado o preço do token hoje,
a gente já vê também que isso acaba limitando um pouco. E agora, visualizando o bendito token, galera, imagina ter 50 tokens aí desse. Então a gente já começa um pouquinho em cima disso. Mas beleza, vamos lá fazer aquela análise fria. Então deixa eu tirar um pouquinho minha cabeça só pra gente ver o supply. Então a capitalização de mercado dele hoje já chegou em 147 milhões e ele já é um token top 200. Token que nasceu recentemente, então devido ao barulho que ele tá fazendo, ele conseguiu uma boa colocação sim, não dá pra negar. Volume de negociação, até que tá com volume aí bem baixo comparado a diversos tokens que a gente conhece. Fornecimento circulante, aí a gente já começa a brilhar um pouquinho os olhos, porque tem 1 milhão de tokens em circulação e 1 milhão hoje é o supply total. Então isso é bacana e interessante, praticamente todos os tokens aí estão disponíveis no mercado. Agora, se a gente visualizar a questão de preço, vamos abrir diretamente o gráfico, fica mais bonito, deixa eu trocar também minha cabeça de lugar. A gente vê que desde o seu lançamento do token em si, galera, o token movimentou pra caramba, não dá pra negar, galera. Ele saiu ali de abaixo de 20 dólares mais ou menos, atingiu a máxima de praticamente 200 dólares. Então foi um token que brilhou muito, é inegável isso. E se a gente for fazer um cálculo, né, galera? Hoje, para um cara aí começar a receber aquelas recompensas, ele precisa ter 7 mil dólares investido. Então, isso aí acaba uma briga maior pelaquela questão das recompensas. Então, a gente já vê um token que está com um funcionamento um pouco diferente. Infelizmente, não consegui achar informações de distribuição, também alocações aí totais de como estão. Mas hoje a gente consegue visualizar que temos todos os tokens disponíveis no mercado e hoje qual que é a usabilidade também em você deter os tokens? É praticamente aí em receber recompensas aí coletadas pela própria plataforma. E para visualizar essa participação, galera, não é no Telegram que a gente acaba visualizando se somos holders aí de Unibot. Então como é que funciona? Se somos holders de Unibot, a gente tem um painel para a gente conectar a nossa carteira, tá? Nesse painel, a gente tem um dashboard inicial, onde a gente consegue ver a nossa carteira, a detenção dos tokens, tudo certinho, e as recompensas aí que são reivindicáveis. Eu vou até diminuir um pouco a tela aqui para visualizar por completo, então a gente consegue visualizar todo o dashboard de nós, como holders ali de mais de 50 tokens no Unibot, iria estar recebendo. Recompensas para titulares, então são aquelas recompensas aí que eu iria visualizar se eu tivesse bastante tokens Uni aí bem gostosinho, aí já cairíamos ali de novo, 1% das taxas de swap do token, 40% aí das taxas de transação, 25% das taxas aí de referência como recompensa, sim, tem taxas de referência, e aqui a gente consegue visualizar as taxas de indicação que servem, né, galera, pra gente servir como marketing também, adotar aí a galera, chamar a galera para utilizar a plataforma, mas tudo isso também você consegue com os links de referência e não tem nenhum tipo de problema em estar divulgando. Então a gente tem uma plataforma para visualizar literalmente a nossa participação nos lucros. E agora chegamos ao bot do Telegram, né, galera? Então lembrando, você consegue acessar essas informações lá no site, dando um get trading aí para visualizar já o bot Telegram. Inicialmente, se eu dar um barra menu aqui, a gente já começa aí a utilizar o token. Então, na verdade, o token não, né? A ferramenta em si. Então, como é que funciona, galera? A ferramenta, ela já gera 3 carteiras para a gente estar utilizando. Então, isso é interessante porque essa carteira aí não teve contato com o nosso navegador, por exemplo. Acaba sendo interessante, é gerada propriamente ali pelo Telegram da Unibot e a gente consegue subir essas carteiras na própria MetaMask, tá? Então, basicamente, a gente tem uma carteira hoje disponível por esse bot do Telegram. Então, aqui na carteira, a gente consegue visualizar desde das taxas da rede, em que bloco está, o quanto está o valor do Ethereum. Conseguimos transacionar tanto na V2 e na V3, então bacana, né, galera? Aqui na carteira 1, temos o balanço, então tá todos zerados, porque a gente conseguiu começar agora. E a gente tem aqui como comprar tokens, vender, comprar a limite, vender a limite. Tem o Mirror Sniper, que foi aquele que eu falei como se fosse um copo trading. A gente tem o Metro Sniper, transferências de Ethereum, o token aí que seria o balanço das nossas carteiras, o PNL que seria as perdas e lucros aí para a nossa análise e o SET que seria as próprias configurações da carteira. Então, galera, a gente já consegue visualizar aqui que dá uma liberdade para a gente a criar novas carteiras e utilizar novos tipos de endereço. Claro que tudo isso entra também naquele quesito da segurança, é claro que isso daqui tem que tomar um tamanho um pouco maior para termos segurança nessa plataforma. Hoje é um ambiente que está em fase inicial, então temos que entender os limites da segurança em cima desse protocolo que ainda está começando. E para fazer o primeiro teste, galera, eu mandei um pequeno saldinho aqui na rede Ethereum, porque a gente sabe, né, galera, nós como sardinhas, ou tem uns Ethereums ali sobrando porque não compensa, tá sacando? Ou se tá ali na carteira é porque a gente precisa especular aí, sei lá, um airdrop, por exemplo. Então, nós meras sardinhas é complicado ter dinheiro na rede Ethereum. Mas beleza, entendido isso, eu mandei um pequeno saldinho ali que tinha de resto na minha carteira. Eu vou dar um barra menu aqui para atualizar de novo. Então, vamos ver se vai aparecer um saldo aqui na minha carteira
da Layer 1, beleza? Layer 1 não, né? Na carteira ali primeira. Então, beleza, a gente já tem um boletim ali que eu mandei, mas é só pra gente fazer um teste, tá? E assim, se você surgir dúvida, pô, eu preciso sim, Gustavo, tá subindo essa carteira na MetaMask. Tem a possibilidade também. Então, a gente vem aqui em Settings, por exemplo, e eu consigo ver o quê? Aqui, ó, importar uma carteira, ou seja, mandar uma carteira aqui para o bot Telegram pra gente visualizar e negociar por aqui. Consigo também, galera, refazer a carteira. Então, no caso, ela perde essa carteira aqui, que é no final 8C1, 1C2, 0DD. A gente vai trocar a carteira e a gente tem a possibilidade também de perder o saldo, se fizer isso incorretamente. Então, inicialmente, vamos fazer o teste primeiro com essa carteira. Então, no caso, eu consigo visualizar as chaves secretas. No caso, a palavra secreta, né, galera? Que lembrando que não são aquelas 12 palavras. São a chave privada que a gente consegue importar para a própria MetaMask. Então, eu vou dar aqui um Private Keys. Beleza, eu consigo visualizar as chaves privadas aqui da minha carteira. Então, eu vou copiar primeiramente aí a minha chave, beleza? Da primeira carteira. E agora eu vou para onde? Eu vou lá para a MetaMask para importar ela. Então, eu abro a MetaMask aqui, por exemplo. Aqui na parte de cima, estamos na rede Ethereum, ó, rapelei aí tudo o Ethereum que tinha praticamente. Então a gente vem aqui em Account, ó, tem até a carteirinha do Gotas, uma Ledger aqui, e a gente vai importar uma conta. Beleza, e aqui eu vou colocar a chave privada que eu acabei de resgatar lá na onde eu estava visualizando. Aí para estar confirmando, né, galera, a gente já visualiza aqui, ó, o final 0DD, vamos abrir aí o bot do Telegram. Beleza, a primeira carteira aqui 0DD. Então é essa carteira, mas já consigo anotar uma diferença aqui. O balanço está dando 0.001 Ethereum e aqui eu tenho 0.0014. Então valores muito menores eles acabam não visualizando, então aqui tem quase 2,60. Se a gente visualizar aqui na carteira do Telegram tem apenas um deletinha, mas já para a gente fazer o teste que deu certo, a gente consegue mandar, consegue importar a carteira ali para nossa própria MetaMask. Então a respeito da gente tirar o saldo novamente, galera, não tem nenhum tipo de problema. É claro que para testes a gente visualiza, testa tudo a carteira aqui, utiliza um tempo com pouco saldo para ver como é que vai essas negociações. Mas inicialmente a gente já vê que a carteira é funcional e eu consigo dar um teste aqui. Vamos fazer a seguinte questão. Eu vou dar uns settings aqui e agora, galera, eu vou criar uma nova carteira, já que eu já subi aquela carteira para eu ter acesso. Então eu vou dar um Replace Wallet. No caso, a gente vai trocar a primeira carteira e eu vou receber uma carteira nova, aparentemente, tá? Então, vamos lá. Carteira 1, final 8B5. Se eu voltar aqui no navegador, 60DD. Então, já viu que trocou a carteira. Se eu não tivesse upado ela aqui, eu teria perdido aí esses 3 doletinhos aí, por exemplo. Então, a gente já vê que essa parte também aí da carteira, ela é totalmente funcional de fato. Ele cria uma carteira, a gente consegue sacar, consegue tirar, tudo certinho. Então, isso daí é positivo aí, até o momento pelo que a gente conheceu o bot Telegram. E depois de subir a carteira nova, galera, a gente pode fazer a relação inverso aí do que a gente fez. Conseguimos subir aí a carteira que criamos no bot Telegram lá na MetaMask. A gente pode fazer ao contrário, subir a da MetaMask aqui no bot Telegram. Então como é que a gente faz? A gente vem em Settings aqui de novo, tá? E no caso, eu vou fazer o quê? Importar uma carteira. Vou importar uma carteira, no caso, no lugar da Wallet 1, que foi a última que a gente realizou a troca. Então, beleza, vou aqui colocar no lugar da Wallet 1. E agora, eu vou pegar, galera, a minha mesma Private Key que a gente upou lá na MetaMask. Que depois de colar da chave privada, já volta a carteira aqui. A gente pode conferir. Final 60DD, vamos lá, voltar aqui no navegador. Na própria carteira, final 60DD. Então, novamente, galera, confirmamos que é possível tirar a carteira, importar a carteira e colocar novamente. Então, beleza. E agora vamos para o que interessa, né, galera? Nós entendemos como coloca, como que tira a MetaMask aí, como que manda saldo, como que tira também, como visualizar a palavra secreta. Então, beleza. Essa parte de carteira já passamos e entendemos aí como é que funciona. Aqui vai a parte aí que a galera se interessa realmente. Galera, quando a gente tá falando do ambiente da Ethereum, realmente é um ambiente um pouco mais caro. Quem tem as preferências são realmente as baleias ali do mercado. Então, por isso que muitas das ferramentas, para nós meras sardinhas, não acaba sendo tão interessante. Se tem uma ferramenta dessa na Arbitrum, por exemplo, aí sim se torna mais interessante. Mas vamos lá para entender um pouquinho dessas questões. Mas antes, vamos entrar numa parte um pouco mais técnica, tá bom, galera? Então, vamos lá. Hoje, na rede Ethereum, que é o caso aqui que estamos estudando, como é que funciona as transações? Galera, todas as transações vão para blockchain, né? Que é tudo aquilo que a gente sabe, tá? A parte mais técnica um pouquinho mais balela aí na cabeça de muito. Mas vamos lá. Galera, as transações funcionam da maneira qual? Quem paga mais taxa tem preferência ali para transacionar na rede. Basicamente é isso. Tanto é que a gente viu em eventos aí no cenário cripto que precisou de mais transações, a gente vê que as taxas vão lá em cima
E os mineradores, no caso aí os validadores, eles ficam muito felizes porque eles têm a possibilidade ali de escolher as transações que pagam mais taxas para eles, beleza? Entendido isso, tudo bem, galera. A gente sabe que isso daí exige um nível técnico um pouco melhor. Lá dentro aí desses caras que já manjam um pouco mais de blockchain, tem alguns movimentadores ali que acabam sendo nomeados de MEV, que seria o Most Value Extracted, que seria o melhor valor extraível aí da blockchain. Dentro dessas movimentações, a gente tem diversos bots e também ali a galera que só quer lucrar com a própria rede em si, ou seja, coletar mais taxas de transação. Mas agora indo para a parte dos bots, a gente tem um bot muito famoso chamado Sanduíche, por exemplo. Como é que funciona? Eu vou lá com a minha transação de 50 dolinhos, por exemplo. Esse bot, ele já consegue visualizar essa transação minha de 50 dolinhos e faz o quê? Joga o preço lá em cima. Aí o que acontece? Eu compro um topo e ele já logo vende. Então ele conseguiu lucrar só em cima da minha compra e da minha venda. Então basicamente é isso como é que funciona o sanduíche. Então ele leva o preço para cima, eu compro e depois ele já vende e eu fico desvalorizado. E isso, galera, para acontecer com uma baleia, cara, é complicado, porque imagina baleias que faz compra ali de 10 mil, 50 mil dólares, acaba sendo complicado sendo pego por esses sanduíches. Eu já fui pego em sanduíches como esse, com transações ali de 50, 100 dólares, mas imagina pegar com transações ali de 50 mil dólares, 100 mil dólares, por exemplo. Então realmente são bots que atacam na rede Ethereum, acabam obtendo bastante lucro em cima disso, e quem é transacionado, né, as baleias que estão ali transacionando, fica puta. Então protocolos com privacidade realmente acabam criando um pouco mais a sua notoriedade. E nossa, Gustavo, você até me confundiu aqui. Eu sei, galera, mas para entender um pouquinho mais dos benefícios de usar o Unibot, a gente tem que entender essa parte. Por quê, galera? Vamos lá, vamos entrar aqui na prática. Temos a parte de buy tokens e sell tokens. Como colocamos aqui na parte de comprar, que para vender é inevitável que seja a mesma coisa, aqui, eu não vou passar primeiro aí pela privacidade, vou passar aqui, a gente tem a possibilidade de escolher as carteiras e a quantidade de Ethereum que eu vou utilizar e até mesmo uma quantidade ali customizável. O mínimo é 0.01, então são transações ali de 20 dólares, por exemplo. Então, como eu falei, a rede Ethereum é um pouco mais cara. Então, beleza, agora aqui a parte de privacidade, aí sim, galera, é onde esses caras ficam muito felizes. Por quê, galera? Vamos lá. Para ocorrer toda essa movimentação, é porque todas as transações elas vão para a mempool, que é como se fosse uma piscina cheia de transações e os validadores têm a oportunidade ali de escolher, aí sim eles escolhem as que estão pagando mais taxas e tudo mais. Beleza, galera, tudo show de bola. Agora, quando a gente entra na privacidade aqui do Unibot, a gente tem a opção de não passar pela mempool e ir direto para o validador, justamente para o quê? Evitar bots como Flashbots e também bots como o próprio sanduíche que eu exemplifiquei aqui para vocês. Então, essas configurações de privacidade não é para te deixar anônimo na blockchain, é para te proteger contra esses tipos de ataques, entre aspas, tá? Porque lá quem é validador tem a possibilidade de visualizar tudo isso. E quando está na mempool, é onde ele tem a possibilidade de escolher. No caso, nesse quesito aqui, ele foge um pouco da mempool e dá um pouco mais de segurança e privacidade ali para quem está realizando a transação. Então, para você ver, galera, que a ferramenta do Unibot, ela traz funcionalidades interessantes. Por quê? Você consegue criar carteiras com muita facilidade aqui, como a gente viu que cria 3, eu posso tirar uma daqui, criar outra em cima, ou seja, se eu quiser, eu consigo criar sempre carteiras novas para usar no dia a dia ali. Então, isso já dá uma maleabilidade para quem quer criar várias carteiras e manter um pouquinho mais anônimo aí na blockchain. Privacidade para visitar esses bots? Cara, vem como uma cereja no bolo. E depois as funcionalidades de comprar pelo Telegram, a gente vê que é um a mais. Porque querendo ou não, a gente sabe que o Telegram não seria a maneira mais fácil de estar comprando. Mas é assim que possibilita essas possibilidades de funcionalidade. Então, realmente, eu achei bastante interessante, mas nós, mera sardinha, pode ser que não se beneficia tanto assim desse protocolo nesse momento. Por isso que tem a questão do token. Mas beleza, galera. Então, aqui, como eu falei, tem a possibilidade de comprar e comprar aí com uma certa segurança, tá bom? Então, tanto é que se eu tirar o Failguard, vamos ver se ele vem alguma mensagem aqui. Aqui não veio, mas a gente pode visualizar no Docs depois, tá? E essa parte aqui, galera, seria a parte de compra e venda. Então, galera, você vê, ó, se eu desativar aqui, aí sim, tem como selecionar o Slippage e alterar. Por quê, galera? Tudo isso é ligado ao Slippage. E aí vem técnica de novo. Gustavo, o que é Slippage? É a taxa de derrapagem, galera. Vamos lá. Digamos que você, com os seus 50 doletinhas ali, vai comprar o token tal, o token X, beleza? Seja o que for. Se você comprou, galera, e o token valorizou ali 30% no momento da sua compra,
Se o seu slippage tiver 10%, a compra vai dar erro. Porque ele variou mais que 10%, ele foi para 30% no momento que você comprou. E a compra vai falhar, beleza? Se no caso aqui, seu slippage tivesse em 40%, 50%, sua compra iria dar certo. Porém, essas porcentagens de variação que são a exclusividade onde esse tipo de bots que eu expliquei ali atrás atuam. Então, por isso, quando a gente coloca transação privada, fail guard, a gente não tem mais essas opções ali de alterar o slippage, porque ele está fazendo de forma automática para a gente não precisar se preocupar com isso e ter uma certa segurança em cima disso. Então, basicamente, galera, na compra é isso que muda. Para vender, como eu falei, não seria diferente, então temos como privar a transação ou tirar a privacidade. Na venda, a gente tem a quantidade ali de 10, 15, 25%, 50%, 75%, 100% aí do tanto de tokens que a gente quer vender. E a gente pode selecionar ali a quantidade. Mas, galera, vendas ali de no máximo 10%, tá bom? Então isso daí tudo show de bola, nada de diferente aqui. Vamos voltar para o menu principal e aqui temos a possibilidade de comprar e vender a limite. Então como é que funciona isso aqui, galera? Na verdade, o limite daqui é um pouquinho diferente, tá? Basicamente é como se fosse uma ordem de proteção pra gente. Então como é que funciona? Aqui eu escolheria o token, então eu clico aqui, ele solta o contrato ali para eu estar colocando tudo certinho, então show de bola. Agora aqui, galera, como é que funciona? Então eu tenho a quantidade ali que eu quero vender, no caso da ordem a limite, né? Então a quantidade que eu quero vender e a quantidade de tempo que eu quero que fique essa ordem aberta. Então como é que funciona, galera? Aqui eu escolho a carteira e aqui eu escolho, galera, o preço da porcentagem da ordem. Então se desvalorizou 10%, quero que venda. Se desvalorizou 20%, quero que venda. Então no custom eu tenho a possibilidade de colocar mais 10%, mais 30%, por exemplo. Então eu coloco um tempo ali para executar essa ordem, ou seja, para o bot executar. Então vamos lá, comprei $100 ali de Ethereum. Se o Ethereum valorizou 10%, venda. Se o Ethereum valorizou 100%, venda. Beleza. Agora, se desvalorizou também, vende 10%, vende 20%. Custom seria a quantidade, o token seria o endereço que eu ia colocar e a quantidade que eu quero que venda. Então isso que é interessante, galera. É como se fosse uma automatização da ordem. Ah, beleza, comprei o Ethereum ali, valorizou 10%, quero que vende tudo. Valorizou 2%, quero que vende tudo. Aqui tem essa possibilidade. Então é como se fosse setar um bot. Para quem conheceu bots Sniper, a gente tem funcionalidades como essa e até por isso que chama Unibot Sniper, meus queridos. Então isso daí é bem interessante. Vamos voltar lá para o menu principal. Então entendemos como é que isso funciona, as ordens de compra, as diferenças da gente comprar numa MetaMask, por exemplo, buy a limite e venda a limite, já entendemos aí qual é a diferença, e aqui temos umas funcionalidades um pouco interessantes. A gente tem o Mirror Sniper, que é como se fosse um copy trading. Então como é que funciona aqui, galera? Eu poderia ir pegar uma carteira, como é que eu faço? Então eu venho aqui, vou copiar minha carteira, por exemplo, galera, só para exemplificar, beleza, copiei aqui tudo certinho. Vamos voltar aqui, galera, e eu tenho a possibilidade do quê? Eu tenho a possibilidade de escolher uma carteira que eu quero que copie o trading dessa minha carteira, vocês vão entender. Então, beleza. Aqui eu tenho a possibilidade de adicionar um endereço, beleza? Vou adicionar meu endereço, por exemplo. Colocaria aqui meu endereço. Beleza, show de bola. Depois que adicionou o endereço, galera, ele vai copiar todas as movimentações que esse endereço fez. Então, basicamente, é um copy trade literalmente. Isso daí ajuda na minha concepção se tivesse em diversas redes e, por exemplo, eu vou utilizar para fazer as mesmas movimentações de airdrop. Então, eu jogo aí o saldo em diferentes carteiras, por exemplo, e toda carteira que faz uma movimentação, as outras faz toda em seguida. Nesse caso aqui, é da mesma maneira, só que aí depende aí da transação que ele foi fazer. A gente tem a possibilidade de colocar um máximo de Ethereum que vai utilizar por transação. A gente pode skipar, ou seja, passar adiante transações duplicadas para fazer mais sniper, ou seja, copiar todas as transações que ele for continuar, ou seja, dá para colocar só uma também. E também a gente tem aquela opção ali de front run, ou seja, para evitar aquela questão dos bots que a gente estava conversando. Então isso que é interessante, é como se fosse um copy trade. A ferramenta é muito interessante, porém eu imagino coisas a mais para a gente estar especulando. Por quê? Na rede Ethereum isso não dá. Agora no método Sniper aí vai para os lanceiros de plantão. A gente aqui do canal gosta muito de lançamentos e essa funcionalidade basicamente é um Sniper Bot, galera. Então vamos aqui, ó, método Sniper. Aqui a gente tem possibilidade do quê? De utilizar o Sniper. Então eu posso ativar ou desativar, eu posso escolher o contrato e posso escolher a quantidade. O que quer dizer isso aqui? Galera, isso aqui é nada mais nada menos que um bot de lançamento, tá? Bot de lançamento. Então a gente tem a possibilidade de colar o contrato do token. Quando ser inserida a liquidez, a gente tenta realizar a compra.
Então, isso daqui é basicamente isso, tá bom, galera? Então, a gente vai e habilita a função ali de launch. Então, eu colocando o contrato, no caso, esse aqui tá lá no bot, habilitando o trading, a gente tem a possibilidade de utilizar esse bot como de lançamento. A partir do momento que inseriu liquidez, já faz a primeira compra. Então, para quem conhece o bot Sniper, já sabe aí como é que funciona basicamente essa funcionalidade do bot, beleza? Vamos voltar aqui para o menu principal. Aí sim, galera, a gente já entra em umas funcionalidades que a gente já conhece por padrão. Então, transferência de Ethereum, se eu for mandar aqui Ethereum de uma carteira para outra, é nessa funcionalidade que eu vou fazer. De qual carteira para vai, então da hard wallet, olha, da carteira 1, 2 ou 3. Também temos transferências internas, então mandar de uma carteira para outra, e agora para uma carteira customizada, para carteira ali fora do Unibot, por exemplo. E a gente tem a possibilidade de escolher a quantidade que vamos transacionar. Beleza, show de bola, nada difícil nisso. Aqui temos a possibilidade de acompanhar perdas e lucros não realizados. É claro que tudo a gente tem que fazer transações pela Unibot para estar começando. E além disso, essas 3 carteiras minhas aqui não tem transações, então ele não tem como visualizar ali as perdas e lucros, por exemplo. Mas é como se fosse umas análises ali da sua carteira. Em Settings, galera, a gente chega aí na última opção. Então, a gente tem a possibilidade de criar nova carteira, importar a carteira, chaves privadas de cada carteira, selecionar um password, colocar o link da carteira e tudo mais, né, galera? A gente tem a possibilidade até de alterar para chinês. Então isso daí é muito interessante, galera. O Unibot é uma ferramenta que eu achei sensacional, mas ainda quando não vier atualizações aí para nós, meras sardinhas, utilizar numa Arbitrum, numa Optimus da vida, realmente aí fica um pouco longe da gente. Mas mesmo não sendo aí para nós meras sardinhas, galera, a gente tem que entender que trouxe movimentação e como eu falei, no olhar das baleias tem muitas funções aqui que são excelentes, tá bom, galera? Então aqui a gente vê o gráfico de atividade, aqui de recompensas, tá bom? Desde as taxas geradas, do que foi adicionado por LP, dos holders, a gente vê uma atividade crescente desde o lançamento e até o momento atual. Claro que acontece aquele pico pela plataforma ser nova, depois tem aquela queda, mas a atividade tá interessante, tá bom? Passando um pouco para baixo, a gente tem as estatísticas do bot, então desde o volume total, do volume de venda e compra, está sendo bastante utilizado. O volume, mais de 129 milhões, cara, realmente bem interessante pelo tanto que ele começou. Então isso é interessante demais. As carteiras, então a gente consegue ver o bot trade volume ali, por total de movimentação, nas paridades que ele vai fazendo, quem utiliza o bot trading, tá bom? Então a gente consegue visualizar aqui tudo certinho, até mesmo os tokens que estão sendo negociados. Então esse dashboard é disponibilizado diretamente do site. Então se eu visualizar aqui, na parte de baixo, galera, a gente tem a parte de docs, gráfico de token, documento de migração. No docs, galera, a gente consegue achar os links para esse gráfico aqui do Nunalytics que foi criado por um cara aí da própria Unibot. Aqui a gente tem as estatísticas de usuário, que aí seria onde mostra pra gente um pouco mais de adoção. Então, questão de usuários, galera, a gente vê que novos usuários, ele cresce um pouco menos constante, mas a taxa de retorno, ou seja, a galera que volta a utilizar, é mais interessante ainda. Quem utiliza, utiliza mais de uma vez. Nós vamos aparecer aqui no laranjinha, como eu falei, somos meras sardinhas. Mas se nós formos baleinhas, com certeza esse bot eu utilizaria ali como ferramenta. Então isso daí é bem interessante. Temos outros gráficos aqui, desde as taxas, mas o de atividade, que é o que mais importa pra gente nesse momento de lançamento da plataforma, realmente ele vem com uma crescente muito interessante. Mas pra gente tirar uma conclusão final aqui, galera, realmente esse bot tem ferramentas muito interessantes. Ele facilita um pouco a compra, tem um pouco mais de velocidade do que a gente acessar pela Uniswap, por exemplo, porque como ele é um bot, galera, ele tá inserido diretamente nas configurações, tanto no Etherscan ou diretamente na blockchain. Então você visualizar por um bot, assim como os bots de lançamento, comprar por um bot de Telegram, é inevitável que seja mais rápido, porque a Uniswap, por exemplo, se a gente entrar no DEP, a gente passa por servidores da plataforma para manter o site de pé, por exemplo. Então se cai no Unibot, é bem provável que a Uniswap não vai cair, as transações não vai cair, mas a plataforma, o site pode cair e o Unibot vai estar rodando, porque tecnicamente é assim que funciona e até por isso que ele é mais rápido. Essa questão da privacidade também eu acho uma ferramenta muito sensacional, mas as outras, de compra e venda, a gente vê que é normal, porém tem mais velocidade, como eu falei, por estar direto na blockchain, e essa questão da privacidade, principalmente para evitar problemas como ataque sanduíche, flatbots, cara, eu achei sensacional. Também temos o bot Sniper ali diretamente integrado, então bots ali diretamente
basicamente para você comprar lançamentos. Então, quem tinha medo de bot do lançamento, agora todo mundo vai ter um na mão. Então, basicamente é isso. Então, é uma ferramenta que, na minha opinião, é sensacional. A questão das funcionalidades e da efetividade que ela pode ter daqui para frente. Porém, ainda assim, não está disponível para nós, meras sardinhas. Nós, meras sardinhas, está em Arton da vida, em Optimus. Então, as taxas na rede Ethereum não dão a possibilidade da gente utilizar aí com prazerzão essa ferramenta. Mas não, eu acredito que, na minha concepção, é meio que inevitável que chegue até nós. Então, hoje é uma ferramenta muito interessante para os holders. Acaba sendo um pouquinho caro, porque é acima de 50 Unibot e um token que está a quase $200, cara, realmente é muito caro para você também começar a ganhar recompensas da rede. Então, hoje, Unibot é muito interessante, muito bacana, mas ainda assim não tá para nós meras sardinhas. Mas basicamente é isso, família. Eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje e quero reforçar, nada disso aqui é uma dica de investimento. É só uma ferramenta que você está conhecendo e também aí o porquê que esse token está valorizando tanto, justamente por causa dessa demanda que está crescendo em cima dessa aplicação. Então realmente é bem interessante, mas novamente, nunca será uma dica de investimento. Então vamos deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo insalubre que sai em primeira mão.